Ele se arrepende da decisão que tomou no passado. Mas o que exatamente isso significa? O que está por detrás dessas palavras, desse pensamento? Será que realmente ele não reconhece todo o processo dentro do mundo do esporte e também sobre atingir os resultados? Olha, meus amigos, esse capítulo me deixou muito pensativo e eu gostaria muito de conversar com vocês sobre tudo o que rolou no capítulo 175 de Blue Box. A conversa do Taiki e do pai da Chinatsu foi muito, mas muito boa. Só que, será que a Chinatsu vai realmente passar nas qualificatórias? Será que sua confiança ficará abalada? Ou então Yumeka lhe dará o rumo a seguir agora que ela está aparentemente sem confiança? Bom, vamos conferir tudo aqui nesse vídeo junto com o Mano Joe. Cola comigo e vamos nessa! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre o nosso melhor romance do universo Blue Box, agora o capítulo 175. E para quem não tá acostumado, eu sempre digo que é o melhor romance do universo porque é apenas a minha opinião, então não levem tão a sério, tudo bem? Então eu vou avisando porque vai que tem gente nova e não tá entendendo, né? Bom, de todo jeito, já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like, agradeço a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, e teve uma pessoa que me colocou pra pensar pra caramba com o comentário dele, que foi o Lima Digão, ou Lima Diegão. Não sei como você quer que eu te chame, meu parceiro, mas no Discord você tá com esse nome. E ele trouxe uma bela hipótese sobre o que o pai da Chinatsu estaria pensando e me fez, borbulhar aqui na minha cabeça. Por isso, eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Então, cola comigo e vamos nessa, vamos começar esse vídeo logo. Seguinte, pessoal, nessa semana nós tivemos página colorida para Blue Box com a Chinatsu na capa, sempre muito bonita, mas eu ainda espero que em algum momento apareça a Rininha do amor. Embora nesse instante a gente tá com um foco mais na relação do pai da Chinatsu, do Taiki, da Chinatsu, então provavelmente eles ficarão um pouco de fora, o Kyo, a Ayami, entre outros. E bom, pessoal, nosso capítulo começa de fato com aquela corrida matinal do Taiki com o sogrão, e enquanto o Taiki continua chamando ele de sogro, ele estranha um pouquinho. O Taiki até pergunta: eu devo te chamar de alguma outra forma? E até o Taiki diz que ele pode correr um pouquinho mais rápido, ou seja, ele não corre tanto quanto o Taiki. E bom, o pai da Chinatsu é bem quietão, então ele nem responde a pergunta do Taiki, eles continuam correndo e ele começa ali a pensar sobre o Taiki assim: olha, a primeira vez que eu vi ele lá na casa dele, ele me cumprimentou, ele parecia ser uma pessoa bem alegre, bem direta, só que agora eu olho pra ele, na verdade ele é bem estranho na real. E enquanto isso, o Taiki vai correndo, acaba passando um pouquinho dele, espera ele, e é então que começa a conversar sobre o tempo, dizendo assim: nessa época do ano é muito legal de correr, é bem fresco, é bem friozinho, então ajuda bastante ali na corrida, porque ele não fica aquele calor insuportável. E aí então o pai da Chinatsu começa a reparar que ele também é bem observador, o garoto tem outras qualidades. Por enquanto, eu vejo apenas o pai da Chinatsu olhando pro Taiki realmente como um genro de fato, analisando como é o Taiki de verdade, se ele merece a sua filha, digamos assim, mas ele já aceitou que os dois estão namorando. Esse não é o grande problema, tanto até que nesse capítulo ele confirma isso, que é algo que eu já estava pensando desde os capítulos passados. O problema nunca foi o namoro em si, e sim outras coisas. Mas essa parte dele analisar o Taiki também é importante, porque ele tá conhecendo pela primeira vez ali a pessoa com quem a Chinatsu resolveu se relacionar, e o quão importante é aquela pessoa, como ela pensa. E o legal do Taiki é que ele realmente é muito direto, ou seja, ele fala o que tem que falar exatamente, ele não fica parado, ele sempre avança. O Kyo já tinha falado isso pra gente lá atrás, e não nos capítulos passados, e sim em outros capítulos um pouquinho mais pra trás, porque o Taiki costuma ser bem sincero no que ele pensa, e não entendam como sincero aquela pessoa que fala o que tá pensando à torta e à direita, sem saber como o outro vai receber, né? Na verdade, o Taiki sempre teve muita empatia, então ele não é aquela pessoa que vai soltando uma metralhadora de palavras à torta e à direita. O que é importante de notar, porque o pai da Chinatsu percebe que ele é
sensível. Então ele é uma pessoa que realmente sente ali as pessoas, sente o clima, sente o ambiente e não é um otário, digamos assim. E aí ele resolve perguntar pro Taiki por que ele o convidou ali pra correr. E aí o Taiki fala, pô mano, não sei, talvez porque eu sou do time de esportes e tudo lá da escola, ou talvez porque sempre quando eu tenho muita coisa na cabeça, eu resolvo correr. Porque aí o vento bate na minha cabeça e tudo, e eu sinto como se o vento ele tirasse as coisas que estão preenchendo demais a minha cabeça e deixando eu atolado. E eu gosto dessa ideia porque me lembra bastante quando o Taiki conversou com a Chinatsu e pediu para ela desabafar e chorar ali perto do rio e deixar com que a água levasse toda a sua angústia. Usando essas analogias assim, cara, é muito maneiro, porque a corrida, o vento bate, é como se o vento estivesse dissipando ali toda a confusão que está dentro da sua mente. E para além disso, o Taiki entra ainda mais nessa conversa, falando sobre ontem, a conversa que eles tiveram, do pai da Chinatsu dizendo que ele tinha grandes expectativas nela e ele acabou meio que se magoando por conta dele mesmo, porque ele pensou de uma forma egoísta. E aí eu começo a fazer algumas ligações para a gente poder entender o porquê o pai da Chinatsu vai falar o que ele vai falar nesse capítulo. Mas continuemos aqui nessas páginas, porque é aí então que o Taiki, ao ter escutado tudo aquilo do pai da Chinatsu, ele fala assim, olha, eu acho que as pessoas, nós poderíamos valorizar mais o processo, e essa parte é muito legal, porque é mais o processo do que apenas só o resultado. Muitas vezes nós não atingimos o resultado, só que teve um processo, teve uma jornada até aquilo acontecer, e muitas vezes a gente ignora tudo querendo apenas o resultado. Aqui a gente pode até fazer uma analogia legal com o beijo da Chinatsu e do Taiki que ainda não rolou e várias pessoas reclamando de que não rolou beijo. Cara, eu entendo essa reclamação porque eu também gostaria que rolasse, porém, olha só, por que a gente não valoriza muitas vezes o processo de como eles se apoiam, de como eles estão namorando, de como eles estão se desenvolvendo para além do beijo? O beijo seria tipo o resultado final, digamos assim, e a gente só tá pensando nesse resultado final e tá valorizando muito pouco o processo como um todo. É interessante porque realmente a gente faz isso na nossa vida o tempo inteiro, porque não conseguimos alcançar o nosso resultado, a gente não pensa nem na jornada que a gente teve, todo o esforço que a gente colocou e praticamente a gente joga tudo isso fora. E Blue Box está ensinando isso através da Chinatsu e também através do Taiki. Eles sabem como é frustrante perder, só que eles ainda assim preferem também valorizar o esforço e continuar caminhando, porque o Taiki, ao falar que a gente poderia valorizar, reconhecer um pouquinho mais o processo como um todo, ele diz que a Chinatsu já teve a sua cota de frustrações, que ela já sofreu, que ela já se decepcionou, mas que mesmo assim essas frustrações não a pararam. Ela continuou treinando, ela continuou seguindo em frente. Por outro lado, como um atleta, ele também sabe que mesmo que ela valorize tudo isso, mesmo que ela entenda que a culpa não foi dela e esse tipo de coisa, ela não tem como fugir do sentimento de não alcancei o objetivo que eu desejava. Porque você tinha um sonho, você tinha um objetivo, você não alcança esse sonho, você não alcança esse objetivo. Porque é algo que você sente das duas formas. Por um lado, você valoriza o seu esforço, mas por outro lado, você acaba jogando fora esse esforço por conta da sua frustração. São sentimentos mistos que entram na nossa cabeça e cabe a nós trabalhar com esses dois sentimentos lutando entre si e a nossa mente muitas vezes querendo nos sabotar ou então um outro lado da mente querendo nos ajudar. E é aí que faz a diferença uma pessoa que confie em você, assim como o Taiki confia na Chinatsu e vai falar pro pai da Chinatsu nesse momento. Porque isso te ajuda a ter mais confiança em tudo que você colocou esforço. Eu acho isso muito legal. Ele entende a frustração porque nós queremos alcançar aquele objetivo, nós não conseguimos. Às vezes a gente tem que valorizar bastante que a gente tentou o nosso melhor. Só que a Chinatsu, ela tá muito preocupada em atingir os seus objetivos e chegar nos resultados, ter resultados para mostrar ali pro pai dela. E como ele tá morando fora e ele acaba de voltar do nada, é como se essa pressão aumentasse. Ela sente uma pressão de mostrar resultado para ele, mostrar que ele tomou a decisão correta. Ela vai mostrar para ele que ele não deveria se arrepender da decisão que ele teve lá no passado. Por isso que a gente já tá chegando um pouquinho mais para frente aqui no capítulo e eu já começo a fazer essas conexões. Vocês se lembram do que o pai da Chinatsu disse sobre seus desejos, suas expectativas egoístas? E agora nesse capítulo ele vai falar que se arrepende da decisão que ele tomou no passado e que ele foi irresponsável? Bom, nós faremos aqui nesse vídeo uma conexão e vocês vão entender. Por isso, sempre fique no vídeo até o final. Mas
continuando essa parte aqui, porque eu ainda não cheguei lá, tá? O Taiki diz pra ele que a única coisa que a gente pode fazer nesse caso de agora é esperar que a Chinatsu ganhe, ou seja, confiar que a Chinatsu ganhe. É a única coisa que todos eles deveriam fazer e por isso o Taiki nunca consegue ficar parado, porque mesmo vendo o atrito que o pai e a filha tiveram, ele tinha que de alguma forma ajudar, ele tinha que de alguma forma servir como apoio. Por isso que ele nunca consegue ficar parado e ele sempre se move adiante, sempre procurando ajudar a pessoa que ele tanto ama. E aí quando ele diz que todos deveriam fazer isso, confiar na Chinatsu que ela iria ganhar, não só confiar nela, mas também em sua vitória, o pai da Chinatsu já olha assim, tipo, pum, ele tem ali um baque. Provavelmente ele ainda não pensa como o Taiki, que deveria confiar na filha, tanto que ele vai falar que se arrepende da decisão que ele tomou lá no passado. Só que isso vai mudar quando ele não vê apenas o resultado, mas ver a sua filha de verdade. Então eu acho que muito vai partir da própria visão e do que a Chinatsu vai fazer e do que a Chinatsu vai mostrar pra ele. Aí ele vai perceber, opa, minha filha, cara, ela alcançou várias coisas aqui, eu não deveria me arrepender da decisão que eu tomei no passado. Ou talvez esse não seja exatamente o arrependimento dele. Mas calma, que a gente já vai chegar lá. Bom, de todo jeito, o Taiki fala assim, olha, se ela atingir os resultados, você também vai nos aceitar. Certo, sogro? Né? Sempre chamando ele de sogro, não sabe como chamar, o cara não fala nada, ele acaba chamando só de sogro mesmo. Podia chamar pelo nome, né? Ou pelo menos pelo sobrenome, tipo o senhor Kano, alguma coisa assim, mas o cara gostou de chamar de sogrão. De todo jeito, o Taiki chega ali no objetivo deles, na corrida matinal e tudo, e fala assim, opa, chegamos aqui, olha, é muito bom correr junto com uma pessoa aqui do lado, eu nem sinto que eu suei, vamos voltar, vamos nos banhar e tudo, para iniciarmos de fato o nosso dia, e é aí então que o pai da Chinatsu diz assim, olha, ela alcançando o objetivo dela, mostrando resultados, sim ou não, não importa, eu vou fazer com que ela saia da sua casa em breve. Por enquanto, ela vai ficar lá e tudo, até terminar as qualificatórias ali pro torneio de inverno, só que depois disso eu pretendo fazer com que ela se mude, vou pagar um lugar para ela perto da sua casa para que ela continue frequentando a escola, para que ela continue se esforçando e vão ser apenas alguns meses até ela se graduar e ela pode se cuidar sozinha durante um tempinho. Eu até já falei com a sua mãe sobre isso, para ajudar nas tarefas e tudo. E aí muitos poderiam estar pensando, pô, ele é contra realmente o namoro deles. Mas não, o pai da Chinatsu diz assim, olha, eu não quero que você me entenda mal. Eu não sou contra o relacionamento de vocês. Então ele nunca foi contra o relacionamento deles. Só que ele se arrepende da decisão que ele tomou no passado, porque ele se arrepende de ter pensado que estava respeitando a sua filha quando ele estava sendo um pai irresponsável. E nisso o Taiki ele acaba levando ali um choque e nos pensamentos do pai da Chinatsu ele diz assim, uma criança simplesmente está fazendo sempre o que elas podem dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria realidade. E é ali que vai terminar a conversa entre eles e aí eu fiquei pensando, por que ele disse isso? Será que ele se arrepende porque ele queria trazer a Chinatsu junto com ele pro exterior ou é uma outra coisa? E aí, essa outra coisa, o que poderia ser? Algo que me abriu bastante a mente foi o comentário do Lima Digão, porque talvez ele possa ter se arrependido de ter ido para o exterior, na verdade, e não ter ficado junto da sua filha, de ter deixado ela passar por todas essas situações, independente se tinha o Taiki ou não, se ela se deu bem ou não, ele acabou deixando ela sozinha. E ao deixar sua filha sozinha, é como se ele fosse um pai irresponsável. Simplesmente tipo, larguei o meu filho aí e pronto, acabou. E por isso ele se sente culpado, na verdade, e por isso ele se arrepende da decisão que tomou no passado. Talvez a decisão de se mudar para o exterior, ele poderia talvez arrumar um outro emprego, ou então negar ali aquela situação, fazer alguma coisa assim, resolveu não fazer, deixou a filha lá sozinho e se arrepende de ter deixado ela sozinha. Então ele queria estar próximo da sua filha. Pode ser que seja isso, porque ele reconheceu sim, num primeiro momento, seus esforços, mas ao saber que ela estava namorando, talvez ele pensou, eu deveria ficar aqui para cuidar dela. Não só porque ela estava passando por um monte de coisa sozinha e tudo, mas também porque, bom, ela poderia estar namorando, mas eu seria também o seu apoio. A gente percebe que ele é um pai meio coruja, nós vimos no capítulo passado, então isso me fez pensar sobre essas coisas. Qual a opinião de vocês? Vocês acham que ele se arrependeu porque ele não trouxe a filha para o exterior consigo ou porque ele não ficou no Japão para ser o apoio da filha? Eu acho que tem um pouquinho
dos dois, pessoal. Não que ele queria levar ela exatamente, mas que ele queria ser um pouquinho mais o seu apoio. Mas, ao mesmo tempo, como ele tomou uma atitude como pai irresponsável, talvez ele se sinta culpado pelo que fez. E aí, nesse instante, ele acaba não jogando exatamente os esforços da Chinatsu fora. Eu vejo mais como, poxa, poderia ter sido muito melhor se eu tivesse aqui e tivesse apoiando ela de fato. Então essa, pessoal, eu vou falar que é uma possibilidade muito real. Eu acho que se mescla no lado ruim da coisa dele não querer que a filha dele ficasse lá no Japão sozinha e tudo, e ao mesmo tempo se arrepender pela própria atitude também. Então ele se culpa de alguma maneira, mas o que pode mudar isso é a Chinatsu, mostrando não só o seu esforço, atingindo os resultados, fazendo ele sorrir, mas para além disso, mostrando que a decisão que ele tomou no passado foi assertiva, foi a certa, digamos assim. Assim, talvez mais pra frente, ele vai se arrepender de ter se arrependido. E aí, então, vocês pensam, pô, então ele vai deixar depois a Chinatsu morar com o Taiki? Não, uma coisa não exclui a outra. Ele vai continuar deixando que a Chinatsu more lá durante esse tempo, só que quando passar ali das qualificatórias e o Taiki tiver que voltar, vamos dizer assim, pra casa e tudo, e ele tiver que voltar pro exterior, olha só como ele apoia a filha. Ele vai continuar deixando ela morar no Japão até se graduar, e provavelmente a faculdade pode ser próxima dali, e por isso ele já vai, vamos falar assim, acostumar a filha a ser um pouco mais independente também. E essa possibilidade, na minha cabeça, ela é muito real, já que ele não quer que os dois morem juntos, porque pode atrapalhar de alguma maneira, vai atrapalhar de alguma maneira, e em algum momento vai sim, mesmo que eles sejam respeitosos, uma vez que beija, por exemplo, ou faz alguma coisa assim, ó, mano, é vácuo, vucu, vucu, e aí o negócio fica doido. Então acho que essa atitude dele de tirar a Chinatsu da casa do Taiki é muito sensata. Eu, como pai, faria a mesma coisa se eu fosse pai de uma menina ou mesmo de um garoto, entende? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. Ele vai continuar deixando a Chinatsu ali perto e tudo, só que em outro apartamento, em outro lugar, ela morando sozinha, ela se cuidando, com a ajuda da Yukiko também, a ajuda do Taiki, a ajuda de todo mundo. Ele não é contra esse relacionamento, e eu acho que ele tá pensando muito ali na filha, mas ao ver a dedicação da filha e ver o quanto ela cresceu e ela tá mais madura, provavelmente ele vai mudar de ideia no sentido de mudar o que ele pensa da própria filha. E eu acho que essa é a parte mais importante. Não é simplesmente os resultados ou então as atitudes de vai morar num canto, vai morar num outro. Não, o que é mais importante agora é o que ele pensa da própria filha e como ele vai enxergar ela de uma outra maneira, muito mais madura, não mais como uma criança. Por isso que ele menciona ela nesse capítulo como uma criança ainda, entende? Então ele tá vendo a filha crescer, e como todo pai que vê o filho crescer, quando vê o filho abrindo as asas, indo embora e tudo, com certeza você vai sentir falta, você sente que aquela pessoa sempre foi a sua criança, entende? Eu não tenho esse sentimento porque eu não sou pai, mas quem é pai deve entender muito bem. Pai de humanos, né? Porque pai de pet, vamos dizer assim, né? O pet nunca vai embora, né? O cachorrinho, o gatinho, nunca vai embora no sentido de, tipo, ah, meu Deus, largou e viva a vida. Então eu digo assim que é tipo um sentimento bem diferente. E aí então nós passamos ali pro jogo da Chinatsu e tudo, Chinatsu tá lá jogando tal, a Aimei ganha aquela partida, ela faz ali algumas jogadas muito maneiras. Gostei bastante ali dos quadros da autora, como ela desenhou a Chinatsu jogando, tocando pra Nagisa fazendo a cesta, e Mei ganhando, elas falando assim, opa, mandamos bem pra caramba, e o Meika assistindo aquela partida, com um sorrisinho no rosto, tipo, mano, a Chinatsu melhorou pra caramba. E aí então que a Chinatsu volta pra casa, e o Kiko tá lá fazendo a comida, ainda não tá pronta, então ela fala pra Chinatsu, ó, pode relaxar aí que já tá pronto e tudo, o Taiki até veio buscar algumas coisas dele e tal, a Chinatsu ainda se sente meio culpada e fala assim, pô, desculpa, meu, era pra eu tá me mudando e não ele. E ela fala assim, não, fica tranquila, o Taiki colocou isso na cabeça e ele mesmo sugeriu, não tem problema, tô mais preocupado com o seu pai que tá convivendo com o meu filho doido. E ao que parece, a Yukiko, assim como o pai do Taiki, confia bastante no filho, e isso é muito maneiro, porque, velho, eles aceitaram muito bem o namoro dos dois e eles confiam realmente nos dois, e mostra que eles conhecem de verdade o filho e até mesmo a própria Chinatsu. Isso é legal. E pra tirar todo o peso da Chinatsu, a Yukiko fala, olha, continue focando apenas no seu torneio, nas suas
disputas, nos seus jogos e não se preocupe com isso. E é uma atitude legal realmente, né? Tirando aquele peso todo da Chinatsu, porque a mãe dela, de certa forma, tá fazendo uma certa falta. Por que será que ela não voltou junto com o pai da Chinatsu, tá ligado? Será que é só porque ele deveria voltar? Por que ela não voltou também, né? É estranho, né? Acho que isso, no meu ponto de vista, só serviu por um sentido narrativo de não ter uma pessoa intermediando ali que seria a mãe dela, igual ela intermediou lá no passado. Então seria mais um sentido narrativo que a autora colocou para simplesmente ter mais Chinatsu e o pai dela juntos, sem a mãe, vamos falar assim, interferindo ou ajudando de alguma forma, para que tenha mais independência dos dois e os dois se aproximem de fato. E bom, como a comida não tá pronta, a Chinatsu tá lá animada e fala assim, pô mano, se eu tenho que focar só no torneio, eu vou dar uma corrida aqui, vou treinar, eu vou ganhar com toda certeza, e é o que eu tenho que fazer, porque ela tá sentindo ali aquela expectativa, aquela ansiedade do que pode acontecer, a pressão sobre tudo, e ao ver as pessoas se importando com ela, tanto o Taiki e o Kiko, tipo, ela se sente ali meio constrangida, por isso que ela deu aquela tremidinha assim na boca e ela resolve dar uma corrida, né? E aí ela pensa nas expectativas, na confiança, tudo que ela construiu, tudo que ela treinou, ela não pode dar as costas para tudo isso, ela não pode jogar fora todo o seu esforço agora, ela precisa seguir adiante, mesmo que as coisas possam mudar no meio do caminho, mesmo que seu pai diga mais pra frente pra ela, olha, você vai se mudar. O legal é que a Yukiko não conta nada pra Chinatsu, ela evita colocar cada vez mais pressão na Chinatsu. Seria legal que o Taiki não comentasse isso também pra evitar pressão em cima dela, né? Porque aí ela começaria a pensar num monte de coisa e aí é problema. Bom, de todo jeito a Chinatsu vai lá dar uma corrida quando acaba encontrando ali a Yumeka. Yumeka olha pra ela e fala, opa, se não é a obcecada em treinar a maluca do treino. E aí ela olha pra Yumeka e fala assim, pô mano, olha quem fala, você também é assim, fia. E aí as duas ficam tipo, o quê? Você tá me chamando de obcecada? Você tá maluca? E ela, foi você que me chamou primeiro, papapá. E elas resolvem jogar uma partida 1 contra 1. E aí então que elas vão jogando, a Chinatsu tenta um drible e depois solta ali uma cesta, só que aí a Yumeka tira com a mão e tudo, e ela começa a se relembrar do passado quando ela pedia, ô Yumeka, me ensina como que faz isso e tudo, e elas jogavam, e elas começam a se relembrar ali da época que ela se apaixonou pelo basquete e o quão incrível a Yumeka é. Então ela olha e fala, putz mano, a Yumeka é sensacional, ela é muito boa de verdade. E aí elas vão jogando, dessa vez a Yumeka, já que tirou a bola, tá com a posse no momento, pega, dribla a Chinatsu, faz uma cesta e fala assim, pô Chinatsu, parece que a gente tá se lembrando aí daquela época quando a gente era mais nova. E aí a Chinatsu se lembra ali quando ela chegou pra sua mãe e disse, pô, tem uma menina lá, meu, que tipo eu admiro muito, eu quero ser muito como ela. E é aí que a gente termina o nosso capítulo. E essa parte é importante porque a Yumeka, ela vai dar, vamos dizer assim, dessa vez, um empurrãozinho na Chinatsu. Ela vai mostrar que ela tem que seguir em frente, ela vai mostrar que ela ainda pode ou melhorar, ou então que ela ainda pode ganhar a partida, mesmo que a Yumeka tenha melhorado, a Chinatsu também melhorou pra caramba, e elas automaticamente vão se incentivar nesse momento, o que é legal porque vai fazer com que a partida delas seja ainda mais disputada, e vai ser a partida que o pai da Chinatsu provavelmente vai assistir. Ele finalmente vai ver a sua filha não só ouvindo falar, mas sim ver ao vivo em cores, o que é mais importante, você sente realmente o ambiente, a pressão, o que sua filha está sentindo, ela vai ver você assistindo também, e isso pode trazer ainda mais confiança para ela, não só para mostrar resultado, mas como também que tem uma pessoa a apoiando naquele momento. E aí o Yumeka tá servindo para apoiar a Chinatsu agora, que ela parece meio abalada ali, né? Tipo, tá muito pressionado, Taiki já disse isso. Finalmente a Yumeka vai agir como uma melhor amiga, dessa vez sendo a pessoa que impulsiona ela, já que a Chinatsu também foi a pessoa que a impulsionou a voltar pro basquete. Por isso que é bom você ajudar as pessoas, porque uma hora ou outra, aquela pessoa que você ajudou, dessa vez pode ser ela, te erguendo. Eu acho isso muito bonito, é uma mensagem muito legal, e a partir disso, Chinatsu deve atingir os seus resultados, deve ganhar sim da Yumeka, ir para o torneio de inverno, morar sim sozinha, e aí já vamos nos acostumando com um arco de universidade para Chinatsu, enquanto o Taiki tá terminando ali o seu 3º ano. Olha só, tem bastante coisa que a gente pode ver acontecer aqui, e aquela parada do namoro à distância, entre aspas, parece que vai se encaixar bem em Blue Box,
Box e nós vamos continuar com algo um pouquinho mais maduro conforme eles vão entrar na faculdade, vão crescer, vão ficar mais adultos e provavelmente aí a gente vai ver mais coisas também muito interessantes acontecendo, pessoal. Olha, eu tô muito curioso para essa continuidade de capítulo, tá muito legal, gostei muito desse capítulo, gostaria de saber o comentário de vocês, o que vocês acham que o pai da Chinatsu estava pensando de fato. Eu gostaria muito de imaginar que ele realmente queria ter ficado no Japão junto com a sua filha para dar apoio para sua filha. Embora eu ache ainda que é uma mescla das duas coisas. É isso e também não é isso exatamente, porque ele ainda, vamos falar assim, não confia totalmente na sua filha, ele ainda a vê como uma criança. E é aí que nós temos a virada. Ele vai começar a ver ela mais como uma adulta, mais como uma pessoa que amadureceu. E essa é a parte mais importante, porque ele vai passar a confiar na sua filha. Não significa que vai deixar morando lá na casa do Taiki, talvez, mas que ele vai ver que a sua filha é digna de confiança. E isso é muito bonito, cara. Gostei demais desse capítulo. Gostaria de saber o comentário de vocês. Deixa aí embaixo. E agora o Mano Joe aqui, ó, tá vazando. Até uma próxima. Um beijo no coração e eu te aguardo. Até a semana que vem.